Hoje vamos então falar sobre puerpério. O curso de preparação para o nascimento e para a parentalidade segue uma determinada sequência lógica. No fundo, falamos nas primeiras sessões sobre a família em geral, depois falamos sobre a adaptação da mãe grávida à gravidez, ao parto e à parentalidade. Depois falamos sobre o próprio trabalho de parto. Depois falamos na perspectiva do recém-nascido, os cuidados, as características e as qualidades do recém-nascido. E falamos agora na perspectiva da mãe, o que é que acontece depois de nascer e que fase é esta que é o puerpério. Então nós vamos falar um bocadinho sobre os aspectos psicológicos e os sinais de alerta. Vamos falar sobre sinais de saúde mental no puerpério, falar do blues pós-parto, da depressão pós-parto, quais são os fatores de risco ou protetores e vamos falar sobre a escala de Edimburgo, que é uma escala que está homologada para fazer esta avaliação e standard praticamente no mundo todo. Vamos falar sobre os autocuidados no pós-parto, das alterações físicas e os desconfortos que podemos sentir como mulheres puérperas no pós-parto e vamos falar sobre a adaptação tanto nossa, mulher, como do casal no pós-parto. Falarmos um bocadinho sobre o planeamento familiar, sexualidade, a adaptação ao novo elemento da família, falar sobre os direitos, as consultas de vigilância e a consulta de revisão do puerpério. Vamos falar um bocadinho sobre a paternidade cuidadora, vamos falar um bocadinho sobre a recuperação física, o regresso ao trabalho e os recursos que existem na comunidade. E coloca-se então a questão: o meu filho agora nasceu, ou o nosso filho agora nasceu, como é que vai ser? E posso lhe dizer que vai ser uma aventura. E vocês, como grávidas, vão sentir algumas alterações, porque durante a gravidez, nós, quando estamos grávidas, recebemos a maior parte das atenções. Toda a gente se foca em nós, na nossa barriguita, e eu sou suspeita, mas eu gosto muito de ver mulheres grávidas, e acho que é entrenecedor. Mas o que vai acontecer é que o nosso reinado, depois de nascer o nosso filho, termina. Ou seja, vamos sofrer uma alteração drástica neste foco de atenção. Vamos ter que nos adaptar a desafios diferentes, tanto nós individualmente, como nós em família. Além de que, emocionalmente, vamos ter um turbilhão de emoções provocados pelas nossas hormonas e as alterações físicas normais decorrentes de uma gravidez e de um parto e da fase do puerpério. Quando nasce nosso filho, nós vamos canalizar muita da nossa atenção para o bebê, tanto a nossa como o pai da criança ou a mãe da criança. E nós, como família, iremos sentir muitas alterações nos nossos focos de atenção. Aquilo que para nós era importante numa determinada fase e antes de sermos mães é diferente quando nasce o nosso ser pequenino. O puerpério é uma fase extremamente importante. Por definição, são as 6 semanas após o parto e se nós durante 9 meses o nosso corpo se foi adaptando a uma gravidez, no pós-parto nós vamos ter que recuperar a nossa fase pré-gravídica em 6 semanas. E quando eu falo naquela fase dinâmica e de adaptação,
são momentos extremamente desafiantes quando nós temos o nosso bebê na nossa frente pela primeira vez. E eu gosto de falar de uma situação que pode acontecer e acontece a muitas mulheres, de que quando olham para um bebê a primeira vez, sentem que não era bem aquele bebê que imaginaram durante os 9 meses. Há mulheres que vão olhar para o bebê depois de nascer, e quem diz mulheres diz casais, e vão olhar para o bebê pela primeira vez e vão se apaixonar. No entanto, pode haver situações em que aquilo que vocês imaginaram não é aquilo que vocês estão a ver, estão a constatar. E, nesses casos, é normal. Tentamos, como profissionais de saúde, preparar-vos exatamente para esse encontro, esse imprinting, mas ao mesmo tempo a vossa imaginação sobrepõe-se sempre às nossas palavras. E eu não me canso de dizer que o vosso bebê cresceu nesse aquáriozinho que é a vossa barriga, vem de um meio líquido, se for um parto vaginal, que vocês o veem imediatamente, ele não vem propriamente limpinho e lavadinho, ele vem umedecido, muitas vezes sujo com sangue, muitas vezes com alterações ao nível da forma da cabeça. A cor dele não é aquela cor clarinha de bebê da Nestlé, é uma cor mais arroxeada que rapidamente, à medida que ele vai respirando e estabelecendo o padrão de respiração, vai ter a cor mais parecida com a que vocês idealizam. Muitas vezes esse impacto visual da primeira vez que nós olhamos para um bebê pode não ser aquele que nós imaginamos. E eu acho que é importante vocês terem à vontade para falar sobre isso, para dizer. Também podem não dizer, mas saber no vosso íntimo que é normal, e cabe-nos a nós, profissionais de saúde, preparar-vos efetivamente para aquilo que vocês vão encontrar. Em termos emocionais, este turbilhão de hormonas vão fazer com que, em muitas situações, nos sintamos irritadas, cansadas, característico de noites mal dormidas, dos cuidados e da dedicação plena ao nosso bebê. Por vezes podemos ter vontade de chorar. Vocês já devem notar agora durante a gravidez que se calhar se emocionam com coisas que antigamente não se emocionavam, e agora ficam mais sensíveis, e é normal. Temas, por exemplo, que eram abordados de uma forma mais leve, depois de serem mães, parece que têm um caráter mais pesado. Além de que podem sentir-se mais nervosas ou ansiosas e uma sensação de incapacidade, porque o nosso bebê não vem com manual de instruções, ele vai chorar, e nós podemos sentir-nos um bocado impotentes de o satisfazer. E isto tudo junto leva a sentimentos depressivos. Quando estes sentimentos desaparecem ao fim de 7 dias, nós chamamos o blues pós-parto. Quando esses sentimentos se arrastam além dos 7 dias, aí podemos já estar a falar de uma depressão pós-parto. E se vocês sentirem, é importante pedirem ajuda e falarem disso. Normalmente, quem dá estes sinais de alerta nem são vocês, porque vocês estão no meio da perfect storm e será a vossa pessoa significativa, que irá, no fundo, sentir-vos diferente depois de ser mãe. Ou mais descuidada em determinados aspectos, ou mais instável emocionalmente,
frequentemente, ou então sentirem que o bebê chora e vocês demoram imenso tempo a reagir. Pronto, tudo isso são sinais que vocês não sentem, não é tão consciente para vocês, mas para a vossa pessoa significativa será. E os valores da taxa de depressão pós-parto é de 10%, ou seja, uma em cada 10 mulheres têm depressão pós-parto. E é importante prevenir. A prevenção é aquela parte invisível dos nossos cuidados que muitas vezes é negligenciado porque, como não fica instalada uma situação de doença, nós acabamos por achar que não houve intervenção prévia. A prevenção é exatamente isso, é agir antes das coisas se instalarem. E o que eu vos tenho para dizer é que vocês não são super mulheres e não tentem ser, porque ninguém é. Aceita ajuda tanto das pessoas familiares, como dos amigos, como do companheiro, da companheira, dos vizinhos, de quem for, dos irmãos, do que for. Porque é importante que vocês saibam sentir os vossos limites e saibam que há determinados fardos que são demasiado pesados para serem carregados sozinho. E um bebê é um deles. Por isso, é importante que vocês permitam ou se permitam ser ajudadas. E depois falo um bocadinho para as vossas pessoas significativas. Porque nós vimos na primeira sessão que falamos de igualdade de género, em que nós, mulheres, em média, e em Portugal, trabalhamos, em Portugal e não só, na Europa também, trabalhamos mais 1h e 45 minutos por dia do que a nossa pessoa significativa, o que leva a um maior desgaste em determinadas situações. Portanto, é importante que a vossa pessoa significativa esteja mais inteirada nas tarefas, ir às compras, prestar os cuidados que podem ser prestados para o bebê e deixar para a mãe ou para vocês que estão grávidas e a passar por isto, os cuidados que só podem ser prestados por vocês, e também dar atenção aos filhos mais velhos, porque os filhos mais velhos são os elementos da família, caso e quando existem, que mais impacto sofrem com o aparecimento de um novo bebê. Portanto, se vocês vão ter, se é a primeira vez que estão grávidas, vocês tentem dormir enquanto o bebê está a dormir, passear ao ar livre, combinar um encontro com amigos, ir ao cabeleireiro, sentir-se bonita, arranjar-se, é importante. Se vocês já forem mães de segundo filho, vocês vão sentir um sentimento de escolha, porque vocês não vão poder dormir quando o vosso bebê está a dormir, porque vão aproveitar para estar com o vosso filho mais velho, que está um pouco mais afastado nesta fase. E o diálogo é extremamente importante, por isso falo o que está a sentir com a pessoa significativa, ou com algum familiar, ou com uma amiga, ou então com a sua enfermeira de família, comigo, que estão a fazer preparação comigo. Sintam-se à vontade para falar, porque não há sentimentos errados. Em termos do relacionamento de casal, vocês vão sentir que após a experiência do parto, vocês podem sentir-se um bocadinho mais afastados, porque estão muito dedicados e centrados no bebê. No entanto, o tempo vai voltar a equilibrar-vos e a voltar a ser o que era antes, ou muito semelhante ao que era antes, porque exatamente igual nunca será. Porque é importante haver um reajustamento na relação, tanto conjugal como com outros filhos ou restante família.
No e-mail eu enviei-vos também um Google Drive, um Google Forms, melhor dizendo, que tem a escala de Edimburgo, que vocês, a título de curiosidade, podem preencher e podem também preencher no Puerpério. Em termos físicos, o nosso corpo vai sofrer mudanças. Vocês já notaram durante a gravidez e no pós-parto também vai acontecer. Ou seja, as nossas mamas vão alterar-se em termos de tamanho e vão ter uma função produtora ou armazenadora do leite, portanto, e uma função prática para o nosso bebê. Depois o nosso útero vai também notar alterações, portanto, ele normalmente, antes de estarmos grávidas, mede o tamanho de uma pera roxa. Depois de estarem grávidas, fica do tamanho que vocês conseguem constatar nas vossas barriguitas e depois vai voltar e regredir, chama-se involução, ao estado pré-gravídico. Associado a isto, vamos ter uma perda de sangue, que nós chamamos lóquios, nesta altura, e as alterações consequentes da própria menstruação, do retomar do nosso ciclo menstrual. Em termos da parte abdominal, ocorre um processo, um fenómeno que se chama diástase, com maior ou menor gravidade e que se caracteriza por abrir da nossa parte abdominal pelo estiramento do crescimento do nosso útero. Outro fenómeno muito frequente no pós-parto, que já começa a sentir-se no final da gravidez, chama-se incontinência de esforço. Ou seja, quando nós fazemos algum esforço, estamos muito tempo sentadas e nos levantamos, ou tossimos ou espirramos, temos uma perda de urina. E também a dor perineal, ou seja, a dor em toda aquela estrutura, se for um parto vaginal, por onde o bebê passou e é normal. Em termos do volume das mamas, nós falamos na sessão da amamentação que as mamas começam a ter uma função de armazenar o nosso leite para alimentarmos o nosso bebê, se for essa a vossa escolha. Então, o tamanho vai aumentando ao longo da gravidez e quando o bebê é colocado à mama, vai ativar uma produção exponencial de hormonas, que é a prolactina e a ocitocina. E com essa estimulação, as nossas mamas aumentam ainda mais de tamanho ou de volume. Este fenómeno vai causar um certo desconforto. Não gosto muito de chamar dor, porque tento eliminar esse conceito, mas é um desconforto devido à tensão que as nossas mamas vão sentir de uma forma quase instantânea. Não é bem instantânea no sentido de ser imediato, mas é de um momento para o outro vocês sentem isso. As mamas ficam duras, ficam tensas, ficam quentes, ficam vermelhas e está associado normalmente estes fenómenos à subida ou descida de leite, que tem a ver e que acontece quando nós vamos para casa normalmente. A evolução uterina é então o retomar do tamanho do útero ao estado pré-gravídico. Ele, até neste momento, chega a atingir a vossa grade costal e logo após o parto, com a saída do volume que é o vosso bebê, ele vai evoluir imediatamente ou instantaneamente, e assim nós queremos, para a zona do umbigo. Ao fim de uma semana já está entre o umbigo e a síntese púbica e na segunda semana deixa de ser palpável no abdômen para retomar ao estado pré-gravídico entre as 6 e as 8 semanas. Esta involução uterina é acompanhada
de uma perda de sangue, que nós chamamos lóquios, e que se deve à saída da placenta. Na gravidez, a placenta tem um papel extremamente importante em todo o processo de desenvolvimento embrionário e fetal, e ela vai crescendo conforme as necessidades do nosso bebê. Ou seja, ela quando ficamos grávidas, ela fica implantada na parte interna do nosso útero. À medida que o bebê cresce, ela vai também aumentando de tamanho, atingindo cerca de 20 centímetros. Ou seja, dentro do vosso útero existe uma forma de disco, que é a nossa placenta, que tem cerca de 20 centímetros. Quando sai o bebê e ela deixa de ser útil, ela vai sair, que estamos naquela fase do trabalho de parto que é a dequitadura, a saída da placenta. Quando ela sai, ela vai se desprender da parte interna do útero. Esse desprender vai deixar uma ferida na parte interna do útero. Essa ferida vai sangrar e a este sangramento, que é diferente do sangramento da nossa menstruação, nós chamamos os lóquios. É normal que estes lóquios o normal é que estes lóquios vão diminuindo de quantidade ao longo do tempo, vão alterando a tonalidade ao longo do tempo, acabando por deixar de acontecer por volta do mês de vida. Logo, é fácil de associar que quanto mais depressa o nosso útero diminuir de tamanho, menor será a ferida deixada pelo descolamento da placenta. E eu dou-vos aquele exemplo.